para abençoar a gente aqui. Eu coloquei uma lareirinha virtual ali e também um foguinho aqui, né? Uma chaminha aqui. Um fogo para celebrar. Senhora da Tríplice Chama, né? Exatamente. Então aí a gente resolveu aparecer para falar sobre isso hoje, para celebrar com vocês, porque é uma coisa que faz parte da nossa tradição já. A tradição assim do nosso cotidiano, da nossa vida mesmo, né? Brihid é uma divindade que sempre acompanhou a gente desde que a gente adentrou aí esse mundo da espiritualidade celta, né? Como a gente denomina para facilitar, ou se quiser chamar de paganismo, chama do que quiser, né? A gente mesmo foi ressignificando todas essas questões, né? Começando por a porta, né, que a gente encontrou ali no comecinho dos anos 90, quando não existia internet, não existia nada, era tudo mata, né, aqui era tudo mato. Isso aqui era só mato. E a gente, um mundo que não tinha internet, né, e a gente estava lá buscando e adentramos aí a espiritualidade pagã, né, o nativista, ancestral, e depois aí de mais de 30 anos, a gente está aqui, né, com os cabelos bem grisalhos, né, quase aí eu sem cabelos, terminando a minha transição aqui, para chegar nos meus prateados aqui, Cláudio sem cabelos, mas também com o que tem aí tá tudo branco, e então a gente fica feliz, né, de estar mais um ano aqui. Algumas pessoas acompanham a gente há tanto tempo também, assim, praticamente esse tempo, né? E então a gente quer desejar aí para todo mundo um feliz dia de Brihid, que as bênçãos aí caiam sobre a gente, que a gente seja muito inspirado, né, por esse fogo, né, que simboliza o nosso espírito, a força da inspiração, os nossos insights, nossa intuição, tudo aquilo que está para além da razão, né, da racionalidade, tudo que é mistério, mas que faz parte das nossas vidas, né? Então, estou aqui eu e o Cláudio, né, para a gente falar um pouquinho. E a proposta esse ano é justamente da gente falar sobre essa questão da criatividade, da inspiração no nosso cotidiano, né? Como que lidar com isso, né? Num mundo onde tudo é pronto, né? A gente tem tudo muito mastigado, tudo muito na nossa mão, né? E a criatividade, ela é muitas vezes alimentada eu não diria escassez, mas pela busca, né? Pela fome, pela sede, né? Então, não por acaso o Brihid também é responsável, ou a patronésia aí das águas curativas também, né? A gente tem as fontes e tudo mais, e a gente vai conversar sobre isso. O Cláudio eu estive uma vez na Irlanda, o Cláudio esteve algumas vezes na Irlanda, e eu estou sendo aqui puxada pela Lu, por uma das gatas aqui de casa, aloprando aqui nas partes baixas aqui da cena, né, da tela. Então, boa noite, né? Eu sei que tem perguntas aqui já, eu tenho uma certa dificuldade para ler isso aqui, mas, Cláudio, se você quiser me ajudar também, tá meio ruim aqui para eu ler. Eu também tenho. Aí eu tenho que trocar de óculos, mas vamos ver aqui. Pessoal chegando, na verdade, né? Passando boa noite. Isso, Ana Ferreira Trindade, adoro Brihid. E Stephen Kildare, fiz o percurso do Riacho, fui ver a catedral, que tem imensos símbolos celtas, claro. Também visitei o santuário, Blessed Be. Pois então, né? A região de Kildare é a região mais associada a Brihid, aos mistérios de Brihid. Hoje mesmo eu pus um trecho
de um dos livros mais importantes para mim sobre o tema, que é o livro do casal Brenneman, né? São dois americanos que se dedicaram a estudar a relação estabelecida entre o irlandês hoje e as suas nascentes sagradas, né? As nascentes que vêm de cultos pré-cristãos e que foram incorporadas a esses cultos, ao culto cristão, normalmente com atribuições a este ou aquele santo. A Irlanda tem literalmente centenas de santos só da Irlanda, né? E Brígida é uma delas, né? Brígida é uma santa, mas que vem desse culto pré-cristão, cultuado na forma dessa deusa, associada ali à região de Kildare, onde a santa cristã teria fundado a abadia, né? E que está lá até hoje com a catedral citada aqui pela nossa espectadora. Que bacana. É sempre, para mim, um dos momentos mais legais, né, do ano, falar de Brígida, falar do culto à criatividade. Não é acaso que minha filha chama Brigitte, né? Tem uma ligação muito íntima e próxima com essa deidade, com essa santa. E isso para mim é muito mágico, né? Tá nesta data é sempre uma data de renovação. Tive alguns momentos de acordar com um cachorro idoso, né? Aqui em casa acordei na madrugada para levar, para fazer xixi às 5 horas da manhã, e vem na cabeça, né? Nesse dia vem, poxa, hoje é dia de Braise, né? Que seja um dia de bênçãos para todos nós, que as águas curativas e as chamas inspiradoras toquem a todos nós, inclusive ao meu velho e idoso Jorge, que está aqui enrolado no meu pé também. Uhum. Eu acho que seria legal a gente começar falando. A gente tem o quê? Uns 50 minutos para falar aqui, né? Então é pouco tempo. Por aí. Então, quem quiser mandar alguma pergunta, alguma curiosidade, assim, fica à vontade, né? Mas eu acho legal que a gente comece falando um pouquinho sobre o mito, né? O mito que, assim, quando a gente fala de espiritualidade, mito é intrínseco, né? Então, sim, essas narrativas, elas são muito importantes no mundo inteiro, algo arquetípico, né? Na minha tese eu escrevi, né? Mito é comunicação, né? E então, é interessante que a gente fale um pouquinho sobre o mito de Brígida, né? Então, eu vou passar para o Cláudio, porque, assim, uma forma bem sucinta, Cláudio, de preferência, sim, né? Sim. Para a gente poder falar sobre outras coisas e principalmente sobre o tema principal, que é justamente a criatividade hoje. Eu acho que o mais legal da gente pensar quando falar do mito, ao invés... Porque, assim, o que você estava falando, né, Pé? A gente começou isso lá nos anos 90 e não existia literatura em português, mal se encontrava literatura em inglês, a gente tinha que pesquisar. Eu lembro de eu passar algumas horas olhando microficha, né, de importadora, de livrarias que importavam para poder achar títulos. Mas hoje está tudo aberto, a galera tem acesso aí, então... quem quiser saber alguma coisa do mito, o Google tá aí, DuckDuckGo tá aí, dá pra gente pesquisar bastante. Então acho que mais importante do que ficar recontando a narrativa é a gente pegar a essência dessa narrativa, ou dessas narrativas, no caso de Braid, é bastante amplo, né? Fica mais divertido ainda de falar, e ver como como os elementos dessa narrativa transcendem a própria narrativa. Eu acho que uma das definições mais legais que alguém já deu sobre mito é do professor James McKillop, né, um norte-americano descendente de escoceses, e ele fala que o mito é uma história ancestral, normalmente gerada num período pré-escrita, né, anônima, e que tem personagens divinos ou humanos divinizados, heróicos, na pior das hipóteses, né, e cujas narrativas nos trazem, nos transportam e nos transmitem valores que brotam do fundo do mais profundo da nossa alma. Então, assim, trocando em miúdos a definição do McKillop, eu acho que ela ajuda bastante a gente a entender a longevidade de Brígida, né? O nome Brígida vai dar origem ao moderno francês Brigitte, ao português Brites, que é um nome bastante popular, o pessoal que está na meia-idade lá em Portugal tem muitas Brites ainda, e que vem de Brigitte, a própria Brígida, né, como tradução, Brigitta na Alemanha, então é um nome bastante popular. E é curioso a gente pensar de uma deusa da Irlanda celta
ter esse nome tão forte, né? Por que ele se espalha tanto assim? Em primeiro lugar, porque Brehd se enquadra naquela categoria rara de ser uma das poucas deidades que podem ser descritas como pancélticas. Há elementos de culto a Brehd não só nas Ilhas Britânicas, na Irlanda e Grã-Bretanha, como também no próprio continente. Então isso explica a popularidade do nome num primeiro momento. Num segundo momento mais profundo, o nome dela nos dá a essência dela, e é muito interessante que na Irlanda a gente tem, por exemplo, os glossários medievais. Eles dizem as origens dos nomes dos lugares, dos nomes das pessoas, dos reis, das linhagens e assim por diante. E de deidades também. E o nome de Brehd, ele surge como significando aquela que tem poder, né, ou aquela que tem força. O radical linguístico aí é o mesmo que vai desaguar, por exemplo, na língua portuguesa, na palavra briga, né? Ou seja, a capacidade de mostrar a sua força e vencer um conflito, né? Então, o radical linguístico é exatamente o mesmo. Os celtas se dividiam em diversas tribos, e uma das principais tribos a se espalhar no continente europeu era a tribo dos Brigantes, né? Que vai dar uma série de nomes de lugares, especialmente no norte de Portugal, de onde viemos os dois, né? De onde vêm as nossas origens. Nós temos a cidade de Brigantia, que é a moderna cidade de Bragança, né? A capital da minha terra de origem, transmontana, né? Então a cidade de Bragança, que aqui no Brasil vai ser honrada na Bragança Paulista, é a cidade cujo o natural é chamado aqui no Brasil de Bragantino, e lá em Portugal ainda de Brigantino, ou seja, referindo diretamente à tribo celta que levava o nome desta deusa. Então veja, é uma deusa que está localizada pela toponímia, pelos nomes dos lugares, na Espanha, na França, na Alemanha, em Portugal, na Irlanda, evidentemente, e os radicais linguísticos mostram muito também da associação dela, por exemplo, no radical linguístico proto-indo-europeu, que deságua no celta, que deságua no irlandês, que deságua no latim, no português, mas também no inglês, através do anglo-saxão e bababá, nós temos bright, como brilho, brilhante, né? Então, vejam que a palavra brilho em português tem o mesmo radical. Então, ela está associada àquilo que brilha, àquilo que traz a vitória, àquilo que é cintilante. Não por acaso, na mitologia irlandesa, ela está muito associada à forja, né, ao preparo do metal, que vai gerar caldeirões, que vai gerar arado, que vai gerar utensílios domésticos, que vai gerar espadas e lanças pontiagudas que garantem a vitória numa briga. Daí nós temos também a palavra brigadeiro, que é aquele que comanda uma brigada, não estou falando do doce, mas sim do militar, né, que comanda uma brigada. Então são vários temas que fazem de Brehd uma das personagens mitológicas mais complexas. Por quê? Porque ela é voltada para a arte, ela é voltada para o ofício da transformação do metal, da transformação da matéria, portanto ela está ligada à arte sutil da alquimia, se a gente for jogar essa temática para o período medieval, mas é o mesmo pensamento da transmutação da matéria, e portanto está associada à transmutação do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma, no processo de cura, né, de cuidado, de transformação através do cuidado, que é exatamente isso que eu vejo de mais importante de se trabalhar Brehd, né? Assim, até para concluir esta primeira intervenção aqui, o ano passado, nesta mesma data, eu estava fazendo algo muito parecido, né? Uma coisa ao vivo. A Lu tá aloprando aí, né? Eu estava fazendo um ao vivo com o consulado da Irlanda aqui no Brasil, em que nós fizemos um movimento muito bacana, né? Tava a vice-cônsul, tava o próprio cônsul, o Owen, que é um cara muito legal. E a gente, eles me pediram, me fala uma prece nesse momento em que nós tanto precisamos de cura para o mundo, né? Então vejam que lindo, né? O cônsul da Irlanda no Brasil falando, vamos fazer a partir daqui uma irradiação de uma prece de cura em tempos de pandemia, ainda naquele período muito mais bravo, né? E eu acho que essas temáticas mitológicas da Brehd se manifestam no dia a dia da gente, seja a inspiração, a arte, os ofícios, a cura especialmente, a transformação, né, para que a gente possa
sempre buscar algo melhor, seja no nível individual quanto no coletivo, né? Respira agora. Então, eu acho legal. Espera um pouquinho. Nossa Senhora, ela grudou em mim. Bonito. Fora o pelo para todo lado. Bom, eu Gatos acho não que gostam a de Bridget, live. a Bridget como uma grande representação aí das grandes deusas do grande feminino, né, ela mostra todo essa complexidade, né, como você estava falando, né, uma Boa. divindade que está ligada aos partos, ao alimento, que está ligada à cura, que está ligada ao fogo, à forja, à arma, à briga, à guerra. Então, assim, a gente vê que Lactação. ela vai o alimento, né? Como eu estava dizendo. Uhum. Ela tá para além aí do bem e do mal, né? Como toda boa representação mítica desse arquétipo do grande feminino, né? Muitas das vezes a gente ouve a denominação grande mãe, mas como eu escrevi, eu acho que é limitador a gente chamar essas divindades, né, ligadas a esse poder, a isso, né? Porque Ao mãe, a aspecto gente materno, sabe, né? ao aspecto. Mãe, essa grande mãe, se a gente for falar de conceito, ela é complexa. Né? Ela vai Sim. ter a mãe selvagem, a mãe boa, a gente vai ter essas questões, né? Essas denominações, essas facetas, né? Mas eu acredito que se a gente usar, né, essa denominação mais ampla, né, esse conceito mais amplo, também dá para a gente ter algo sobre o feminino mais profundo. Né? Então, a Bridget, ela tem essa face, e até mesmo a questão dela ser tríplice, já, né, ela ter essa coisa da triplicidade envolvida com ela, né, as três chamas, aquela coisa toda, independente de ser uma coisa primitiva ou contemporânea, ou que foi sendo construída, porque eu acredito também que o arquétipo e o próprio mito é uma coisa viva. Então ele Astúcia, vai se né? transformando, se transformando, e acho que vai além da astúcia aí que você está colocando do Maffesoli. Eu acho que é algo natural mesmo, da vida, de tudo que é vivo, né? Tudo que é orgânico. E por conta disso, né, a gente vai até ter essa questão da Brigitte ser uma santa, né? Ter, Sim. assim, entre aspas, né? Bem simplificando, ter virado uma santa. Então, a divindade, mais uma divindade, né? Primitiva, ancestral, né? Primeva, whatever, que vai ali como água mesmo, água de rio, né? Vai encontrando meios, vai encontrando formas de sobreviver. Caí. Caiu, eu não sei até onde foi, fiquei falando aqui, me perdi. Ó, até onde eu acompanhei, você estava falando da transição dela do, do pré-cristão para o cristão, da absorção, né, da figura da deusa para a figura da santa, mas aí ficou todo, começou a repetir, voltou para o começo o vídeo, aí eu tive que travar e sair, né, e voltar. Eita, bom, então É, assim, retomando, né, eu estava falando justamente da inteligência, né, que o arquétipo e o próprio mito possuem, né, tem, e o quanto como água de rio, né, vai se dando um jeito, né, e muitas vezes não é uma coisa só. Então no século XX Santa Brígida foi cultuada ou venerada de determinada forma, porque isso pode acontecer de várias formas num mesmo tempo, né? Então a gente tem hoje, com certeza, rezaram missa, acenderam vela, fizeram preces cristãs para Santa Brígida, e nós estamos aqui falando, na verdade, das duas coisas, né, de Brígida
como deusa, estamos falando de Brihid como santa, estamos falando de Brihid como representação de um grande feminino, de um arquétipo complexo, né? Então, quem não estava aqui antes, mas o Cláudio deu um panorama, assim, sobre as diversas características, né, que compõem a Brihid como divindade, também como se a gente vai encontrar essas características estão na divindade, a gente vai encontrar também na santa, né? Então, na deusa e na santa. E eu acho interessante porque, querendo puxar um pouco a sardinha aqui, né, na cara dura, dos meus estudos, aquela coisa toda da religião, né, e da religiosidade, a gente vai mais uma vez ter no catolicismo popular, e não popular também, eu acho que também o institucional, né, afinal de contas as santas estão lá dentro, né, as igrejas são representações, né, assim, institucionais do catolicismo, e, assim, de novo a complexidade, né, a mesma religião que em determinados pontos da história perseguiu, né, dependendo da perspectiva que pegar, que a gente estiver estudando vai falar isso, né, e realmente aconteceu, né, a gente tem períodos bem pesados, onde esse rio arquetípico, né, essa força das divindades pagãs e campesinas e nativistas vão encontrar as taças, né, os cálices ali para tomar forma e fazer contato com a gente, né? Mas vamos lembrar que tudo isso faz parte desse imaginário, desse inconsciente coletivo. Então, nós, seres humanos, somos parte desse processo todo, né? Para a gente também não cair na armadilha de separar aí o que é divindade, o que é ser humano. Na verdade, de novo, vou usar a mesma palavra, a coisa é intrínseca, né? Então, como a Brihid, ela traz todas essas características, como a gente falou, né? Desde uma deusa que protege e honra, abençoa os partos, a alimentação, como eu falei aquela hora, né? O fogo que faz a arma é o que faz o alimento, é o que aquece, é o também que dizima. Então, toda essa complexidade faz parte do nosso cotidiano, né? É aí que eu queria chegar, né? E são processos, na verdade, são ações e hábitos e tudo mais, né? Elementos do cotidiano, né? Criativos, né? Então, eu acho que faz a gente pensar também, Cláudio, na complexidade do próprio fogo, que é a grande representação da Brihid, né? Tanto na divindade como na santa, né? Porque a gente tem a coisa da chama de Santa Brígida, né? Se você quisesse falar um pouquinho sobre isso, eu acho interessante. É legal. O ponto que salta, assim, de tudo que você falou, é justamente quando a gente recolhe os elementos tanto do cristianismo quanto do pré-cristão, né, da espiritualidade celta nativa da Irlanda. A gente recolhe e acolhe isso tudo e encontra em comum a todos eles vários elementos que nos remetem a algo até muito anterior. Vamos usar então a terminologia do arquétipo. Qual é o arquétipo do fogo? O fogo é a iluminação, tanto literal quanto figurativa. O fogo é o preparo do alimento, o fogo embaixo do caldeirão prepara a poção de cura, prepara o veneno da ponta da lança e assim por diante. Então o fogo é essa capacidade de transformação. Se a gente pensar em termos de elementos clássicos, né, vindo lá de Platão, Idade Média, magia medieval, alquimia, tarô e assim por diante, o fogo é o elemento transformador, né, a energia vital e assim por diante. Até onde se sabe, o pensamento celta havia 3 elementos, né, que são terra, água e o ar, porque nesses 3 habitats, por assim dizer,
a vida, então a vida na terra, a vida no ar e a vida na água, mas não a vida no fogo. O fogo é o único elemento que só sustenta a sua própria existência, né? O fogo consome todas as outras formas de vida. Então, é um aspecto muito mais primordial, muito mais basal mesmo, que vai ser encontrado em diversas deidades. Brehid é uma delas, nós vamos ter Hefestos, nós vamos ter Prometeu com a chama, diversas mitologias que vão trabalhar a questão do fogo, mas sempre o fogo é algo que traz renovação, cura, transformação. Então acho que quando a gente pega uma mitologia como a que é associada à deusa Brehid e posteriormente à Santa Brígida, nós vamos ver... esse ponto que eu queria que você falasse. Então, nós vamos ver essa... A chama de Santa Brígida. Então, essa personificação, né, ela passa a ser uma personificação dessa força que é o fogo, né, a energia do fogo. Se a gente pegar, por exemplo, a Santa Brígida, ela sai lá de Forwards, lá no nordeste da Irlanda, e aí ela desce até o que hoje é a província de Kildare, para ali estabelecer o seu mosteiro. Então estamos já em tempos cristãos, ela havia sido ordenada episcopisa, segundo a tradição, pelo próprio Patrícios, né, São Patrício, e aí ela fala, mas o meu grupo vai ser só de mulheres, e nós vamos ter 20 mulheres, na verdade 19, que vão se revezar todo dia para manter acesa para sempre uma chama dedicada ao Espírito. O nome que se dá é o Espírito, né, a santidade, vamos dizer assim. Então não é ao Cristo, não é a própria Brehid, ela está viva ainda como abadesa, né? E ela junta mais 18 companheiras, 18 freiras, e vão se revezando ao longo de 20 dias. Ela e mais 18, 20, essa conta não fecha, né? Por quê? Diz a lenda que no 19º dia, a freira que estava lá honrava. É controverso, mas diz, honra o espírito do fogo, ou honra a Deus, ou honra a Cristo, ou honra a deusa pré-cristã Brehid, né? E aí deixava um tronco ao lado do fogo e falava, agora é a tua vez. E no dia seguinte, quando abriam lá o tabernáculo onde estava esse local da chama, o fogo, o tronco, né, a tora que havia sido depositada ali do lado, de fato havia sido consumida pelo fogo. Então é bastante interessante porque tem essa questão muito constante no mito de Brehid entre o humano e o sagrado, e entre o sagrado santificado, que é o sagrado cristão, e o sagrado deificado, que é o sagrado pré-cristão. Então, esses níveis, eles se entrelaçam todos nos mistérios de Brehid, né? E sempre com essa questão de proteção dos mistérios femininos de nutrição, gestação, geração, cura, né? Que são todos mistérios associados já pelo Neumann e tantos outros estudiosos, associados à questão do feminino, né? Então o fogo aqui também é um fogo que aquece, um fogo que prepara o alimento que nutre, um fogo que prepara a poção que cura, e assim por diante, né? Sim, o Espírito Santo, né? Eu acho que... A chama. Quando a gente fala do fogo sagrado, né? Numa perspectiva aí de xamanismo, ou de religião pagã, de espiritualidade pagã, a gente está falando da mesma coisa, seja fogo sagrado, Espírito Santo, a inspiração, né? E o mais interessante é a gente pensar, desculpa, só um acréscimo, pensando em cima da questão do Espírito Santo, como o termo latino Spiritus Sanctum, numa primeira tradução era chamado de sapientia, né? Ou seja, era feminino, porque vinha da Sofia, tradução né? do Pentateuco grego, que é Sófia, grega, Sofia, exatamente. Né? Então, exatamente. Que é essa relação que a gente tem com a criação, vamos falar dessa forma, né? Então, e detalhe, essa história da Santa Brígida, dela pegar lá as 19, né? Serem as 19 monjas e 20 dias, né? Isso tem uma coisa muito interessante, que é a necessidade aí de alimentar também, não ser alimentado apenas, mas alimentar esse fogo. A devolução, né? Exatamente. Então, há um processo de comunicação,
aí, né? Então, é uma coisa de duas vias, realmente. Então, é legal, num dia como hoje, a gente refletir sobre como a gente está alimentando esse fogo, né? Como que a gente está alimentando e nutrindo, né, para que essa chama que acesa, né? É, e aí é que entra os nossos próprios processos criativos. Eu acho que a gente honra, acho não, eu tenho certeza, a gente honra os deuses, alimenta, nutre a nossa espiritualidade com rituais, né, como a gente está fazendo hoje, acende uma vela, faz uma live, né, que é um ritual, né? A gente está contando a história aqui, então, Isso quando aqui é você uma está. homilia. É a homilia Exatamente. moderna. Você está aqui, quando eu falei lá no começo da importância da narrativa mítica, dela ser contada, a força da oralidade, né? A força do mito está aí, está na narração. Tanto é que é uma coisa super Exato. sagrada, né? Perfeito. Aquele que sabe decor, de coração, né? Os mitos é um abençoado, né? É um privilégio, uma baita responsabilidade a É gente o guardião. deixar isso vivo. Então, aqui a gente está fazendo isso numa live no Instagram, né? E para além disso, desse ritual, de ritualizar essas coisas, os nossos processos criativos no dia a dia são muito importantes para a gente manter essa chama de Bridget, no caso, né? Como a gente está falando dela, viva, essa chama viva. Mas o que a gente vê hoje, o que a gente vê no contemporâneo? Muito, tá? Muita absorção. Né? Então, parece, pela minha observação, assim, muitas vezes parece, como eu falei aquela hora, né? As coisas são mastigadas, vem tudo pronto, você liga para um lugar, ou a antiga, você chama um iFood, a comida vem, você taca dentro, né, do micro-ondas, esquenta ou não, hoje nem esquenta, porque a comida já vem quente, tarará, tarará, né? E, obviamente, eu não estou aqui para ficar falando, porque antes era melhor, não é essa a questão. Mas eu estou dizendo que você fazer a sua comida, plantar, que nem eu estava anteontem, ontem, né? Não, hoje é terça, né? Eu estou perdida. Mas eu estava domingo, eu passei o dia todo costurando, né? E cada vez que eu ia começar uma costura ali, eu lembrava da minha avó, pedia, minha avó era costureira, né? Que ela me guiasse ali naquele processo, porque eu não sou uma grande costureira, longe disso, né? Mas o que eu estou querendo dizer, estou querendo dar um exemplo do quanto a gente exercitar essas ações criativas são importantes hoje, e também estimular os mais jovens, né, que é uma responsabilidade de quem é mais velho, a também exercitar a criatividade, criar. Isso, os deuses ficam felizes com a gente quando a gente está fazendo as coisas, né? Aquela frase que eu insisto em falar quase toda live, toda aula, né? Na Odisseia, né? Quando a Atena fala para Ulisses, os deuses não podem fazer aquilo que somente o ser humano pode fazer. Então, a alimentação da chama hoje é a gente fazer as coisas, é colocar a mão na massa, seja escrever algo, seja dar uma aula, seja fazer um bolo. Aliás, eu fiz um bolo, gente. Acho que foi o bolo da minha vida, esse. Ficou muito bom, um devil's cake. Bom, parênteses. A gente até brincou, né? Chamou de bolo de Bridget, né? E então, assim, você ensinar alguém aquilo que você sabe, né? Deixar vivas as tradições. Eu acho que isso é honrar os deuses também. Isso é ritualizar o nosso cotidiano, hoje em dia também,
né? Porque eu repito, a gente fica absorvendo as coisas o tempo todo, né? Fica muito aqui no, curioso, né? Um mundo tão racional fica tudo no etérico, né? No impalpável, muitas vezes, nas ideias, né? Nessa falação toda que, pelo amor de Deus, a gente não tem mais ócio, né? Para a criatividade. Então, eu penso bastante por aí, sabe, Cláudio? Eu acho que pôr a mão na massa é uma grande forma de honrar os deuses hoje em dia. Sobretudo se você pensar em Bridge como sendo a padroeira dos ofícios, das artes. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, se ela está associada à forja, ela está lidando com a artesania. Se ela está ligada ao trigo, ela está ligada à confecção do alimento, que é o pão. Então, assim, você falou do bolo, é uma artesania do alimento. Se alguém trabalha com arte, qualquer que seja, não precisa lá ir. Então quer dizer que eu preciso aprender a mexer com ouro e vezaria. Não, cara, né? Se você sabe rabiscar meia dúzia de coisa, ou meia dúzia de palavras e cantar alguma coisa, isso é a arte, isto é o ofício. Fazer uma maquiagem, se maquiar, se arrumar. Que seja, exatamente. Sabe? Eu acho que é por aí, e assim, sabe? Se Vai antigamente... né? É lógico. Então, acho que o grande ponto, aí você chegou onde eu mais queria chegar. Eu acho que o que falta para as pessoas hoje não é talento, não é oportunidade, não é tempo, é consciência. É ter consciência de que está fazendo alguma coisa. Que as pessoas vêm fazendo tudo, mas não têm consciência de nada. Elas celebram rituais, eu vi isso ao longo de décadas, quando eu ministrava cursos de druidismo. Eu via pessoas que aprendiam a criar os seus próprios rituais, mas que na hora H era artificial. Né, porque ficava muito presa à forma e esquecia-se o conteúdo. Então, acho que Bridge, como senhora da inspiração, ela trabalha muito a questão do conteúdo. A forma está a serviço do conteúdo. E aí nós temos a ideia da inspiração. O jorro da Awen, né, da água que flui, a nascente de Bridge lá em Kildare, ela passa por duas pedras entalhadas que têm o formato de seios. Então a água jorra por seios. A partir daquele momento, você já não está mais lidando com uma água que veio, um H2O com algumas propriedades curativas vindas do subterrâneo. Você está lidando com o leite de uma deusa, ou de uma santa, né? Tanto faz, é a mesma. E por que a tua arte, então, não pode sofrer essa mesma transmutação, não é? Por que o teu trabalho, o teu ofício, o teu passatempo, o teu estudo não pode ser um momento de absoluta e completa iluminação? As pessoas ficam muito preocupadas em formar-se, em graduar-se e esquecem o aprendizado. Né? Tudo bem que há dificuldade imensa de se ter aprendizado hoje na mão de professores que não sabem ensinar, infelizmente, por uma série de questões. Mas o mais importante é que o saber, como eu falei na primeira parte da nossa conversa, o saber está à disposição de todo mundo. É só querer e a gente acha. E achar o saber, achar a informação é Bridge, é achar Bridge. Ela é isso, ela é o fogo da chama que inspira a mente do poeta. E tem uma distinção, né? Porque a gente lê um mito na internet, como você falou, né? Vai num autor ou no outro, blá, 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 alguma coisa na internet, é uma coisa. Você vai colher a informação. Né? Isso, informação é uma coisa. Criar contato, se comunicar com aquela história, refletir sobre aquilo, colocar aquilo, porque o mito ele tem uma função básica, que é o seguinte: Sim. São narrativas, simplificando, são narrativas que existem para que a gente sobreviva. Tá? É isso, para isso que serve o mito. Para que a gente viva, para que o ser humano aqui prospere. É para isso que serve mito. Sempre foi assim. Todas as formas de mito. O mito como contos de fadas, né? Então, aquela história que é contada ali, ela tem uma função moral, tá? Não é moralista, mas uma função moral. Ou seja, vai passar ali... É a frase do Maquilo que eu falei, ela transmite saberes que brotam do mais profundo da alma humana. Então, mas ela não é mágica. Ouviu, sei. Sim. É aí que eu quero chegar. Não é mágica, né? Não é uma Novalgina, não é um Tilenol que você vai tomar
vai ouvir o mito, né? Pode ficar no seu inconsciente, beleza, tá passando, aquilo pode brotar num determinado momento da sua vida, ok, entendeu? Mas o que eu tô querendo dizer é da nossa, para variar, né, a minha pegada quando eu falo de espiritualidade não é ir lá grudar na teta da deusa, entendeu? E ficar mamando, ou então ficar com o passarinho filhote com a boca aberta, esperando a coisa, o jorro da inspiração vir, entendeu? Não é disso que eu tô falando. Tem suor, né? Falei lá no começo, é uma comunicação, é um processo de dar e receber o tempo todo, tá? Os deuses existem por conta da nossa fé, nós damos crédito aos deuses. E os deuses dão crédito pra gente, porque a gente está dando crédito a eles, entendeu? Aonde eu estou querendo chegar? Então, voltando lá na questão da criatividade, o tempo todo o fogo está aceso. Alguém escreveu aqui há pouco tempo, né? A chama não apaga, né? A Carla mencionou a chama lá de Kildare, isso mesmo. A chama não se apaga, exatamente. Mas, repito, a gente tem que estar de prontidão também, né? É aquela coisa, a ideia vem... eu não vou contar aquela piada de novo do cara que estava se afogando e ficava rezando para Deus salvá-lo, né? Todo mundo conhece essa piada, essa historinha. Né? Já virou parábola, né? Então, você tem que estar atento, você tem que estar atenta, né? E aí, a atenção da gente também está nessa coisa que eu disse aquela hora, de você sacralizar o que você está fazendo. Né? De que forma? Sim. Atenção, amor, com as coisas. Eu mesma, hoje, servir, exatamente. Então, pô, eu faço comida aqui em casa, Cláudio, né? Eu faço comida pra gente praticamente todo dia. Todo dia é importante. Lógico. Da comida mais simples para mim. Aquele momento para mim é sagrado. Fazer a comida. Descer, pegar, cortar, colher a ervinha aqui do jardim, tirar o negócio do refrigerador, né, do freezer. Então, e o prazer que dá a hora que alguém... A comida é demais, né? Vocês estão comendo e eu vejo ou na palavra, ou no olhinho, ou porque comeu com gosto, né? O resultado daquele ritual todo, né? É a comunhão. Esse é o real ritual, né? É a comunhão, é o artista. A gente toca, canta, e aí você vai e se apresenta. O aplauso, a atenção, até mesmo o simples fato de você expor, né, de você, vou usar um termo horrível, mas de você vomitar tudo aquilo, né? De você, né, gozar, né? Uma coisa mais amena, mas nem tanto, né? Mas aquele gozo que é você colocar a sua arte ali para fora é uma celebração para os deuses também, né? Deixa eu ver aqui. Tem uma frase do Fernando Pessoa que sintetiza isso perfeitamente. Deus quer, o homem faz, a obra nasce. Essa frase do Fernando Pessoa, ela mudou toda a minha abordagem com o universo das espiritualidades, que é a matéria-prima do meu estudo de tantas décadas, nosso, né, você também. Quando eu entendi o que o Pessoa quis dizer com isso, tudo fez sentido. Né? Uma outra frase dele que a gente pode pôr aqui é: se os deuses existem ou não, pouco importa, somos deles servos. Né? Ou seja, servo aqui não é escravo com um chicote nas costas, mas é pôr-se a serviço de algo que é superior, seja ele masculino ou feminino, singular ou plural, hebraico ou celta, pouco importa qual que é a sua versão do divino, a origem do divino é uma só. E esse divino, múltiplo ou único, qualquer que seja, os celtas traduziam como inspiração, né? Então, assim, Santa Brígida, a deusa Brígida, é a senhora da inspiração. Ou seja, é aquilo que me vem do superior,
e que me faz agir aqui. Deus, o superior, o divino, quer, o homem faz, nasce a obra. Fernando Pessoa, tá tudo ali. Uhum, exatamente. E é legal a gente pensar também que a divindade é o próprio fogo. É vamos lá, vamos falar um pouco de imagem, né? Já que falamos de arquétipo. A gente vai. A Bridget é uma representação de tudo isso que a gente está falando. E isso cria uma noção, pode criar uma noção de que esse serviço, na verdade, nada mais é do que uma celebração da sua própria existência. Olha, alguém aloprou aí Perfeito. agora. Jorge Ringo está no auge da sua Senilidade. juventude de 15 anos. Ringuinho resolveu agora que ele vai aloprar. Ele está na adolescência com 15 anos. Foi sempre muito reprimido, coitado. Mas então, vou repetir. Quando a gente tem essa noção de que os deuses, as deusas, os santos, as santas, as forças, né? São representações daquilo que nos habita, né? Dessa força criativa que nos habita, a gente vai perceber que o serviço da gente, o servir, é servir a sua própria divindade, é servir a sua existência, né? Viver intensamente, né? E com compromisso a isso. Propósito. Isso é honrar os deuses, né? Olha só, em cima do que você falou, deixa eu te interromper, Patrícia, porque a Carla falou uma coisa muito legal aqui, ó. Sinto essa live como uma das maneiras de mantê-la acesa, de manter a chama acesa. De alguma maneira, gratidão por isso. É isso, né? É exatamente isso. Então aqui nós estamos, quiserem imaginar uma clareira com fogo no centro, estamos nele. Quiserem imaginar um templo com colunas, estamos nele também. Estamos na internet, é o nosso templo moderno, né? E tudo é feito, como você falou, Patrícia, com propósito. Eu acho que aí a gente toca a si mesmo e toca ao outro, e estabelece a tal comunicação, né? São o propósito. São muitas linguagens, né? Eu acho que, independente se vai ser uma meditação guiada, que é muito legal, né? Eu mesma já fiz várias, ou é um ritual, ou é uma missa que a pessoa foi assistir lá na Irlanda, assistir não, participar, né? Ser parte lá na Irlanda, a verdade com que ela está lá, e principalmente, legal isso que a Carla falou, né? Está servindo alguma coisa essa nossa conversa. Ela está levando algo. Não está levando algo para replicar, ela está levando algo para colocar em prática na vida dela, para refletir. Ela está já refletindo, né? Pedrinha no lago. Assim, realmente estar em conexão, né? Curioso, assim, porque eu acho que essa coisa da Bridget, essa relação que a gente tem com a Bridget, realmente ela é misteriosa, assim, ela vai além dos quereres e tudo mais, né? Porque, por exemplo, esse quadrinho que tá aqui, olha como ele tá todo zoado, tá todo amarelado, tá sem cor, sabe por quê? Esse aqui era o que tava na Era Mágica. Acredita? 20 anos atrás. Que era o que tava lá na parede da Era. 20 anos atrás. Assim, tem um baita valor para mim, essa imagenzinha toda amareladinha aqui. Eu vou jogar fora, pegar outra. Não, ela conta uma história para mim. É uma imagem que conta uma história para mim, né? É aquela imagem de Nossa Senhora Aparecida que era da sua avó, a medalhinha que era da bisavó, ou que te acompanha há muitos anos, né? Então, a gente vai colocando significado nisso, né? Então, eu acho que essa questão do significado é muito importante nesse dia. Quando eu falei da comida, quando eu vou cuidar das plantas, né? E o recado que fica aqui, sem querer ser mala, né, e chata, eu acho, o que eu quero falar, né, quero deixar, é que, gente, eu adoro internet, eu adoro rede social, eu adoro o YouTube, eu já falei isso várias vezes, é a minha rede preferida,
eu aprendo um monte de coisa, eu me divirto, eu acho sensacional. E acesso o Instagram, assim, tá com uma certa, como fala? Com frequência, com uma certa frequência, né? Assiduidade. E para muitas vezes para dar risada, para distrair um pouco o meu cabeção, né? Porém, todas essas questões, seja para aprender, seja para se informar, seja para falar para alguém alguma coisa, elas se tornam menores, tá? Elas se tornam menores, não, elas podem ter um tamanho adequado para que a gente não deixe de viver a vida e colocar essa criatividade e fazer as coisas no nosso dia a dia, para que a gente honre esse fogo, porque a vida passa, meu bem, e passa rápido, né? Então, cuidar do seu dia a dia, do seu cotidiano, com esse compromisso, colocando significado, sem pregação, porque também não é fácil. A gente é puxado para distração, a gente é puxado para facilidades que trazem algumas dificuldades depois, né? Ou vem acompanhadas de dificuldades. Mas a gente se empenhar mais nesse dia a dia, nesse cotidiano, desses processos criativos da gente, eu acho que é importante. E que a gente aqui no mundo urbano está deixando um segundo plano, muitas vezes, né? A gente inverteu aí as prioridades, né? E aí eu fico pensando, como é que fica esse fogo, né? Será que isso não tem a ver com os nossos processos depressivos, tal? Não vou falar as pessoas, tá? Porque você falou, as pessoas fazem isso, fazem aquilo. Tá todo mundo no meu barco, né? Será que a gente não está invertendo aí algumas coisas? E como é que fica essa chama? Como é que fica essa garrafinha de inspiração que a gente recebe todo dia, né, para agir? É isso que eu fico pensando muitas vezes. Já dá eu penso muito que assim, dá trabalho eu cuidar do meu, né? Eu tento de todas as formas, tento ainda, vai, né? Muito nos cursos, agora menos, mas nas postagens, né? Fala de rede social, a gente tenta abrir os olhos, né? Dar boas dicas, dar boas orientações, não porque eu sei mais que todo mundo, não, porque eu já andei, né? 52 anos aí, desses aí, pelo menos 30 pesquisando, viajando, então é uma questão de partilha mesmo, né? Da experiência pessoal de cada um que a gente, como pai, né, não quer ver o filho quebrar a cara e avisa, mas se ele insistir, a gente tem que deixar o filho quebrar a cara, né? Fizeram isso com a gente aprendeu muito bem. Eu acho que está faltando um pouco disso também nos dias de hoje. Deixar as pessoas quebrarem um pouco mais a cara, né? Dar o alerta e falar assim, ó, se abrir essa porta em tal lugar, se abrir essa outra porta em tal outro lugar. E deixar as pessoas irem. Eu acho que a gente está num momento como eu falei já algumas vezes aqui, muito acesso à informação, e você falou um ponto muito bom, as pessoas estão recolhendo a informação e fazendo nada com ela. Então acho que aí entra o conselho mesmo, né? Não, faça bom uso, escolha o que você está colhendo. Eu não né? falei no sentido de aconselhar, não, porque eu acho que eu não tenho mais paciência para isso. Nenhuma. Tanto é que vocês, eu não tenho nenhuma. Quem me acompanha sabe que eu estou muito mais introspectiva, muito mais sutil nas minhas colocações, assim, porque não é por aí para mim, né? Mas foi uma pergunta, com boa filósofa, né? Uma questão, né? A pergunta é mais importante que a resposta, né? Será que a gente não está invertendo as coisas assim, eu muitas vezes acho que sim, né? É difícil, né? Assim, porque são muitas aí, entre as suas tentações, né, no nosso dia a dia. Por isso que eu falei das redes, né? A gente cai ali, mergulha e é uma delícia, né? A dopamina vai lá para cima, né? Então, e aí foi o que eu falei, como é que fica esse fogo, né?
Então não é No uma coisa concreto, da né? gente, porque eu fico pensando, Cláudio, até que ponto a gente não está nem cuidando do nosso, sabe? Você falou, eu estou muito cuidando do meu, né? Uma coisa também que eu acho que a gente, com a idade, a gente vai superando, não no sentido de, agora eu sou fodona, né? Não é isso. Mas a gente vai ali ressignificando, elaborando de uma outra forma, né? Chama prioridade. Não, essa coisa o que eu ia falar é essa coisa da gente querer salvar o mundo, né? Contribuir para salvar o mundo. Eu gosto Sim, de não abro falar, mão. não no sentido estrito sensu, mas, ou ainda, de um outro significado para micropolíticas. Talvez eu tenha que escrever alguma coisa sobre isso, né? Porque não é o significado dado normalmente sobre micropolítica. Micropolítica, para mim, é você justamente isso, cuidar do seu jardim, fazer sua comida, né? E não se achando a última bolacha do pacote, porque isso também é um inferno, né? Porque cria uma sombra gigantesca. Você sai amargo daquele processo, né? Então, com prazer, comprometimento, conectado a essa inspiração, a esses chamados que a gente tem no dia a dia mesmo, né? E nutrir o mundo, né, dessa humanidade dessa forma, né? Sem ficar olhando muito a grama do vizinho, sabe? Eu acho que E a sem se tríade do preocupar com o resultado, druidismo, né? a tríade Eu acho que o lema lá do druidismo, eu já falo, cura a ti mesmo, cura a sua tribo, né? Ou cura a sua comunidade, cura a terra, é um processo. Eu acho que é interessante eu gosto de pensar nessa tríade como algo complexo, que acontece tudo ao mesmo tempo agora, e também como é um processo. A partir do momento que você está ali, conhece a ti mesmo, né? Você vai, aí sim, a pedrinha no lago, né? Você dá exemplo concreto no seu é dia a exatamente dia isso. para os mais jovens e tudo mais, né? Eu não sou mãe, mas eu estou cercada de coisas que eu tenho, de gente, de bicho, de coisas que eu tenho para cuidar, que eu cuido, né? E eu acho que, sim, a Brigitte está aqui, né, com a gente, aqui em casa. Eu ainda acho que a gente precisa, sim, falar as coisas de uma maneira mais clara e até mais firme com os mais jovens, né? Quebrar a cara mais ou menos, né? Eu não sei, mas eu estou divagando um pouco, né? Acho que sim, porque eu estava falando, na verdade, desse papel público, e não na paternidade ou maternidade, né? Isso é uma outra relação. É um nível um pouco mais profundo mesmo, porque mas cai em cima do que você falou, é o doméstico, é o curar a si mesmo. E a comunidade primordial é a família. Não há como alguém negar. Foi o que eu sempre falo. Você A tem que palavra, honrar a palavra clã, que é irlandesa, clã, significa literalmente isso, é a família expandida, isso é o clã, né? De onde vem o clã, a ideia do clã das Highlands, né? O clã escocês. O clã é a família, ou seja, é a tribo. Todos que contêm a consanguinidade, que têm os mesmos valores, que têm os mesmos princípios, que prezam as suas origens, que respeitam a sua ancestralidade, que respeitam o que os mais velhos deixam e transmitem, que quebram um pouco esse respeito para poder haver evolução, né? Sem revolução, mas evolução é o trair, né? A traição e a tradição. Uhum. Exatamente. Então, se a gente tem esse princípio todo da família, a gente faz uma sociedade automaticamente muito melhor. O mundo moderno, a gente tem estudos sociológicos aos montes dizendo que o grande problema, o grande índice, por exemplo, índice de criminalidade das famílias negras nos Estados Unidos é de pais separados. A partir do momento que se tornou muito fácil os pais se separarem, aumentou a criminalidade, diminuiu a educação. Ou seja, há uma série de outros fatores a serem ponderados em cima disso, é óbvio. Nem é o tema de hoje. Mas a questão é bom deixar claro, né? É bom deixar claro de que. Mas a questão se impõe. A questão que se impõe é justamente essa. Por que Braid é a senhora dos partos e da nutrição
dos nascituros e dos jovenzinhos? Justamente porque é a preservação da continuidade do clã, a preservação do núcleo familiar, né? Então, essas percepções é que a gente, às vezes, não vai encontrar nem mesmo num bom estudo de mitologia, porque não está no texto, está no subtexto, está na entrelinha do texto, né? E aí que a gente consegue entender o valor que é atribuído a determinadas deidades em determinadas culturas, né? Deidades que não tinham necessariamente tanto poder na guerra ou no comércio, no que quer que fosse, mas que eram aquelas que mantinham a unidade tribal. Por que uma tribo, como eu mencionei, recebe o nome de Brehd, né? Então todo aquele clã, toda aquela tribo, toda aquela tour, era uma tribo dedicada a Brehd. Então, isso começa a entrelaçar com a arte celta muito melhor para a gente perceber de que forma os deuses conversam com a gente. Sim. E sobre essa questão das famílias e de tudo mais, eu acho que o tempo que a gente vive hoje eu acho que é Kali Yuga, né? Como Sim. os hindus entendem, né? Tem uma desconstrução acontecendo que não é, o ano de 2020 desconstruiu. Né, não, que vai ser dessa foi em forma. 2012, né? Óbvio falaram que o mundo acabou em 2012 então, e que nós somos aqueles que não foram levados. Você pode até ter dependendo de onde você está olhando, né? De como você está, que ferramenta você está usando para analisar determinado fenômeno, que teve um pico, o ano de 2020 deu uma chacoalhada no mundo, pandemia, a nossa geração nunca tinha visto isso, né? Algumas gerações nunca tinham visto algo dessa forma. Eu acho que na história do mundo, né, é um fenômeno muito inédito por uma série de coisas, não porque é uma pandemia, mas como ela aconteceu, não é o quê. Como ela é gerida, né? Como é esse fenômeno? Quais as características desse fenômeno, né? Então, eu acho que o segredo aí, o segredo fica muito limitador. Mas um dos caminhos que a gente pode ter para refletir e principalmente usar a nossa criatividade, usar essa inspiração, né, para tentar alimentar aí uma cura, né, para essas questões todas de desconstrução que a gente está vendo, ok, vamos usar o exemplo que você deu. Famílias negras, famílias de pessoas negras nos Estados Unidos, tem mais violência, foi isso que você falou, né? Aumentou o nível quando aumentou a ausência paterna. Então, aumentou o nível de violência e caiu de educação com a ausência paterna. Então, isso tem tudo a ver com o mundo o contexto em que esse fenômeno está acontecendo, porque se a gente for pensar no mundo mais antigo, primeiro, as pessoas morriam para burro muito mais cedo, os homens morriam mais que as mulheres, você pode ter certeza, né? E como que nós sobrevivemos a tudo aquilo? É isso que eu fico pensando. Né? Então, assim, então as famílias eu devolvo a pergunta. Eu devolvo a pergunta, isso é importante. Como que a gente sobreviveu à medicina mais precária, entre aspas, a alimentação menos disponível? Como que a gente sobreviveu tanto tempo? Eu te devolvo a pergunta. Não, é super complexo, não há uma resposta. Eu acho que mas a gente pode sintetizar. A criatividade é a grande ferramenta que a gente tem como seres humanos. Nós e a criatividade a partir do conhecimento recebido. Não é algo somente do ser humano, vamos lembrar. Né? A natureza toda é muito criativa. Todas as formas de vida são criativas. Claro. Né? A vida é criativa. Né? Então, mas o que eu estava dizendo vamos lá, mais do que a gente ficar procurando modelos, então, de uma família, modelo de família, modelo de casamento, modelo de educação, modelo, blá, 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 mais do que isso o que a gente faz com o que a gente tem na mão, era o que eu estava falando naquela hora. Perfeito. Lá no começo.
né? O que a gente faz com o que nos é legado, né? Com o que a Porque, gente assim, recebe. quantas pessoas, quantos psicopatas é forte, mas quantas pessoas terríveis não saíram de famílias, de casamentos muito dentro de padrões, etc, etc, né? Papai, A mamãe, maioria, na cachorro, verdade, né? filhinho, etc, e muita violência, que pode causar muita violência. Então, não vamos debater isso, Cláudio. Estou tentando dar uma outra... Pegando o exemplo que você deu, dando uma sugestão de como a gente pode refletir aqui, ou um caminho, né, para não curar, mas o que a gente faz com essa bomba, por exemplo, de violência aumentada porque não tem presença paterna, né? Essa hipótese aí que você colocou. A criatividade, né? Eu acho que é por aí. A gente pode ir por um caminho terrível e alimentar essa violência, ou um outro caminho mais criativo, né? Eu acho que a criatividade ela está sempre aliada ao que você recebe, né? Porque a criatividade a partir do nada, né, da ideia, ela dificilmente vai se materializar. O que você falou agora há pouco, né? As pessoas têm muitas ideias e não põem nada em prática. E a herança eu acho que é fundamental. O que você recebeu? O que nossos ancestrais trilharam? Eu vou sempre bater na importância dos ancestrais. O que os nossos ancestrais trilharam e nos deixaram para que estejamos aqui no bom e no ruim que eles nos deixaram, né? Porque é a partir da análise do entendimento disso que nós vamos ter como ser criativos de forma direcionada, produtiva, construtiva, né? Acho que essa é a ênfase onde eu queria chegar. Entendi. Eu acho que essa nutrição, né, desse fogo, esse servir ao fogo, você chegou no ponto dos ancestrais, tem tudo a ver, né? Sim. Pro bem e pro mal, porque tem coisa que Sim. a gente tem como herança que a gente realmente tem que jogar no fogo para transformar. Exatamente, transformar. Não é nem dizimar, né? Mas transmutar. E quando eu estava, para ser mais clara, né? Porque é uma coisa, é um ponto nevrálgico, né? Essa questão da violência das famílias e aquela coisa toda que eu estava dizendo. Quando eu falo a criatividade, é uma escolha, é como escolha, né? A gente não colocar aquilo como um destino, um fardo, entendeu? Uma coisa certa. Por conta de uma situação, entendeu? Que a gente está vivendo, você vai ter determinado resultado. Né? Isso é um absurdo. Isso só não tem cabimento porque despreza a coisa mais linda que há, que é o fogo da individualidade, o fogo do indivíduo. Né? Se você acha que o meio determina por completo o destino de um indivíduo, você não leu nenhum livro de história. E os livros de história estão repletos de exemplos de gente que saiu do absolutamente nada e virou absolutamente tudo. No próprio nas mais mito, diferentes circunstâncias. Nos mitos, sempre. Nas narrativas míticas, normalmente o herói ou a heroína, ela tem essa coisa de um desafio. Ou é órfão, Sim. ou Arthur foi amaldiçoado, ou né? E aí que entra, né? Toda essa coisa do herói ou da heroína que tem uma criatividade diferente. Ele ousa fazer essa é a beleza. Ousa fazer isso diferente. Para mim, né? E isso para mim é um baita fechamento, porque a grande lição de Braid é justamente essa. Cuide da sua chama, cuide da sua chama individual, faça a sua arte, produza a sua cura, inspire a sua poesia, né? A palavra poese do grego, né? Poiesis, capacidade de criar, não precisa de riminha, né? Não é a poiesis não se limita à poesia, né? Mas gerar vida, gerar glóbulos vermelhos no seu corpo, isso tudo é poiesis. Então acho que a beleza do mito de Braid é justamente isso, é a redescoberta do seu fogo individual,
que vai ajudar a curar a si mesmo, evidentemente, e que automaticamente, como a gente falou, vai dando exemplo, seja na pequena comunidade da família, seja na tribo a qual você pertence, isso vai se propagando de forma a curar esta comunidade e acaba curando a Terra e cumprem-se os desígnios da tríade druídica, né? Perfeito. Eu não sei quanto tempo a gente está aqui, mas eu imagino que esteja acabando já, né, o tempo. Que senão a gente não consegue salvar depois também, tem isso. Eu não marquei. Aí, gente, Eu não olha, manjo as muito. nossas lives aqui, para quem já conhece a gente, é assim mesmo, tá? São erráticas. São complexas, para ficar mais chique, né? Mas Eu queria mandar uma saudação para os meus amigos do Portal da Cidra, lá do Porto, que estão presentes assistindo aqui. Fiquei feliz da vida ver o nominho deles passando. Então, um salve enorme transatlântico aqui. Saudades de vocês aí no Porto. Quero ir até lá, hein? Ouvi falar muito bem. É muito bom. O endovélico é assim, é muito bom. Então, pessoal, bom, o nosso objetivo aqui realmente era refletir um pouquinho nesse dia de Bridget, honrar essa divindade, honrar essa força que nos acompanha e que a gente acompanha há tanto tempo, faz parte da gente, né? Mais uma vez, todo ano a gente acaba fazendo alguma coisa para ela, né? Já fizemos altos rituais aí, com tradições trazidas da Irlanda, as nossas oficinas de Cruz de Bridget, né? É verdade. Que a gente vê ali depois serem replicadas, né, por outras pessoas, algumas que até que participaram. Hoje é uma coisa que está mais popularizada, assim, por mais que seja restrita a certos círculos, né, a certos grupos. Mas a nossa intenção aqui era essa, era refletir um pouquinho sobre isso. Vocês viram que a gente foi parar lá nas questões sociais, né? A gente volta para o simbolismo. Sociologia moderna. Volta para o simbolismo. Mas eu acho que eu acho que isso é o mito. Isso é o mito. Se alguém acha que o mito está... Tira um pouquinho, Cláudio, daquela coisa esquizofrênica. Esquizotérica? Esquizotérica. Eu não queria usar esquizotérica, mas essa coisa mesmo esquizotérica do místico, a marginal da realidade, entendeu? A mística, não o misticismo, mas a mística, ela está aqui presente o tempo todo. Né? A luz elétrica é uma coisa muito mágica, se a gente for pensar, e totalmente explicável pela razão também, né? Então, trazer essas questões para o dia a dia, a gente já teve um curso, né, que é de espiritualidade no dia a dia, ou fui eu que dei esse curso, eu não lembro agora, talvez tenha sido eu. Eu não lembro também. Mas é a pegada, né? E como última coisa, aqui eu quero... Depois eu passo a palavra para você, Cláudio, mas antes que eu me esqueça, eu quero convidar quem estiver interessado a saber sobre a minha tese de doutorado. Ela está publicada na internet, né? Nossa Senhora Integradora dos Mundos, é o meu bebê aí, e... eu prometi que eu ia falar sobre algumas novidades, então eu estou fechando algumas ideias aqui para colocar em prática, de grupo de estudos, cursos online, tudo online, tá? Grupos de estudos de espiritualidade feminina, eu vou lançar alguns e-books também, e tem coisas vindo aí, tá? Mas aos pouquinhos, respeitando o meu tempo também, respeitando a minha criatividade, respeitando a minha inspiração, exatamente, né? Sem ansiedade, né? Porque quando você chega, eu tenho 53 anos, né? Então você chega aqui, você quer realmente um pouco mais de paz, né? Então vou morrer guerreira, não adianta, né? Mas de um outro lugar, não sei se dá para entender. Então, isso que eu tô falando, compartilhando isso com vocês também, porque com as bênçãos de Bridget, mais uma vez, né, está sempre comigo, né?
me guiando aí, que esses frutos, esses filhotes aí, né, alguns ressignificados também, né, eu estou reparindo algumas coisas, reparindo é uma palavra nova, algumas coisas, então que venham muito abençoadas. Eu estou matando pernilongo. Matou o pernilongo. Ressignificando o pernilongo. Cláudio, obrigada. Não, eu quero agradecer, porque assim, a gente abriu no meu Instagram, mas era uma live que a gente combinou, vamos fazer junto, né? Então, quem não segue ainda, quiser seguir o meu perfil, seguir o perfil do Cláudio, fiquem à vontade. E a gente se vê aí, né? Logo mais. E aí eu passo aí, Cláudio, para você, para falar um pouco. Legal. Então, antes de mais nada, agradecer muito o convite, é sempre divertido. Acho que essa foi uma das lives mais calmas que a gente fez, os dois calmos, com uma abordagem calma, mas acho que a mais agitada em termos de ideias, né? Ela foi bem um fogo que está ali paradinho dentro da lareira, mas põe a mão, vai queimar. Né? E a ideia do meu trabalho sempre foi, eu sei que o teu também, sempre foi queimar o que não serve, né? E gerar energia a partir dessa queima. Então, acho que Brewhead está satisfeita. Agora eu tenho que cuidar do meu velho que está aqui resmungando, o Jorge está resmungando, então vou lá cuidar dele. Agradecer a todo mundo que apareceu, gente muito bacana, eu vi que a Rita apareceu aqui. Agradecer as pessoas que estão aí. Mafê Meneghetti fez bons comentários aqui, desculpa a gente não ter lido, mas a gente embarcou aqui em caminhos não programados. Que pena. Daniele Prosperi, olha lá que legal. A Dani aqui, o JR lá do meu grupo também. Nossa, Cristina Wolff, uma galera sensacional, sensacional. Que legal. Sérgio. Então, assim, agradecer demais vocês, alguns de velho carnaval, de outros carnavais. Aliás, quem está assistindo aqui também, Fiona, thanks very much for being watching us, even though it's in Portuguese. I hope you get some words of it. Uma amigona minha lá da Irlanda, Fiona Murphy. E, assim, agradecer muito a inspiração que Brewhead me passa desde o começo com esse contato, que se manifesta corporeamente na minha filhota de 14 anos, que tem o nome de Brigitte, e especialmente essas amizades maravilhosas, algumas das passagens mais emocionantes da minha vida eu vivi nas nascentes de Brewhead que eu visitei lá na Irlanda. São mistérios e as coisas que eu vi, os grupos que eu levo para a Irlanda. Este ano, se tudo correr dentro do programado, teremos outra vez grupos da Freeway para a Irlanda, e alguns testemunhos muito bonitos de pessoal que nem sabia, nunca tinha ouvido falar de Santa Brígida, e que ali, na hora que está exposto ali na nascente, o bicho pega. Isso é muito gostoso de fazer. Então, brigadíssimo a todos vocês, obrigado a Brewhead pela inspiração, e até a próxima. Obrigado, Patrícia. Beleza, gente, eu vou tentar deixar gravado isso, então se vocês quiserem passar para alguém que se interesse aí, fiquem à vontade, tá bom? A gente se vê logo mais. Um beijão. Que Brewhead nos abençoe. Tchau, tchau. A todos.